Dando seguimento, vou fazer a apresentação do próximo orador. João Manuel Senos Nunes da Fonseca nasceu em Ilhavo em 22 de janeiro de 1939. Licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Coimbra, lecionou nesta mesma universidade cadeiras como Projeto e Máquinas Alternativas. Durante a sua vida profissional, foi diretor de várias unidades industriais, como Metalurgia Casal, Alfenor e Famel. Escritor intelectual, é autor de diversas obras, à data mais precisamente de 16 livros, com destaque para Ilhavo, ensaio monográfico, O Calão no linguajar dos Ilhos, Saga dos Ilhavos, Costa Nova, 200 anos de História e Tradição, Embarcações Lagunares, tomo 1 e 2, que recebeu o prémio Almirante Sarmento Rodrigues. Os últimos, Terras Novas Portuguesas, entre muitos outros, sendo ainda autor do guião dos documentários Costa Nova do Prado, Nas Asas da Memória, Nos Mares da Memória e Mar Maior. Integrou o Conselho Geral da Ordem dos Engenheiros, é membro da Sociedade de Geografia e exerceu o cargo de presidente da direção do Iliabum Clube, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ilhavo, do CARCI e do Clube de Vela da Costa Nova, num período de 36 anos. A ativista e antifascista remonta a antes do 25 de Abril a sua intervenção pública e política, nomeadamente como testemunhado nas edições da época do jornal O Ilhavense. João Manuel Senos Nunes da Fonseca recebeu a Medalha de Mérito Cultural em Prata em 2016, a quando das celebrações do feriado municipal. Dou a palavra ao engenheiro Senos da Fonseca. Só são 60 folhas. Exato. Muito bem. Bem, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Srs. Convidados, Srs. Representantes oficiais, agradeço a presença, que por um pouco esteve para ser cancelada, porque efetivamente há bem pouco tempo, há dias, tive um problema um pouco sério na parte garganta e que ainda hoje me pode, enfim, afetar. Portanto, há palavras que eventualmente eu terei alguma dificuldade em conseguir pronunciá-las. Isso peço imensa desculpa. Vamos lá então a isto. É fatal que neste dia se pergunte onde é que estava quando foi o 25 de Abril. A vida reserva-nos uma série de surpresas. E aquele dia pelo qual eu pensei tantos anos, porque lutei tanto, porque arrisquei tanto, eu devo ter sido um dos poucos, muito poucos, portugueses que viram nascer, que viram dar os primeiros passos à Revolução de Abril. E conto, no dia 24 eu tinha ido para Lisboa trabalhar, os clientes que tinha em Lisboa, era um dia profundamente cheio de contactos e não consegui, ao fim da tarde, libertar-me de aceder a jantar com um dos clientes, um dos mais importantes, naturalmente, senão teria negado, e, portanto, enfim, o jantar feito com vários clientes e muitos amigos ia durar provavelmente a noite inteira, até que eu, à 1 da manhã, disse, peço desculpa, mas eu ainda tenho de ir para Ilhavo e tenho ainda de fazer a viagem e amanhã às 9 horas tenho, como sempre, de estar na fábrica. Eu, portanto, meti-me no carro, vim e comecei a andar bem, normalmente naquele tempo eram 2 horas e meia de viagem que normalmente eu levava, e quando chego ao fim da autoestrada, que se lembram, não sei se alguns se lembram ainda, terminava em Vila Franca de Xira, eu vejo vários sinais para me encostar, digamos, a uma fila de carros, que era um pouco mais que 6, e claro, obedeci naturalmente,
E como vinha de um dia, deviam ser umas 2 da manhã, um dia extremamente maçador, eu não saí do carro, o carro era confortável e, portanto, mantive-me bastante tempo, um quarto de hora ou isso, dentro do automóvel. Quando, ao meu espanto, comecei a notar que na faixa contrária, na direção de Vila Franca, Lisboa, passava uma coluna militar, carros de assalto, jipes, tudo, enfim. Eu olhei para aquilo, sinceramente, pensei, bem, manobras militares. Mas resolvi sair do carro para ver todo aquele movimento. E qual não foi o meu espanto, é ouvir do lado direito, na baixeira do carro, que estava ao lado do automóvel, um grupo de militares, não mais do que meia dúzia, em grande azáfama, com tirar cabos elétricos, cabos de transmissão, cabos... E olhei para aquilo tudo, não me apercebi bem, às tantas, recebemos ordem, avancem. E meti-me no carro e nunca... E sinceramente, durante a viagem não pensei mais no assunto. Cheguei a casa, deviam ser umas 5 da manhã, e disse à minha esposa, olha, levanta-me, acorda-me às 8 horas, porque quero estar na fábrica às 9. Bem, ela levantava-se sempre muito cedo, uma madrugadora, e de repente, deviam ser umas 7 da manhã, ouço um estradalhaço brutal dentro de casa, ao João, a subir as escadas, a abanarem, houve uma revolução em Lisboa, eu acordo estremunhado, sem saber o que, nem onde estava, disse, tu és tola, de Lisboa venho eu, estava tudo tão cegado, não havia nada, e de repente parei e disse, então eu estive mesmo a ver a revolução, então calhou-me a sorte grande, eu deitei o bilhete fora e nem voltei para trás para assistir a toda a cena da revolução. E pronto, foi o tempo de tomar um chuveiro, e ao contrário do que era habitual, não foi às 9 horas, mas às 8 horas que entrei na fábrica, e de facto, eu devo-vos dizer, eu vivi um dia num misto muito estranho. Primeiro, a alegria de qualquer coisa que eu esperei anos e anos e pelo qual lutei ferreamente. Por outro lado, a consciência absoluta que o 25 de Abril tinha-me apanhado num cargo extraordinariamente difícil, não era uma fábrica, eram 3 fábricas, uma das quais em Aveiro, 2 em Águeda, uma em Sangalhos, e que, portanto, era de esperar que mais tarde ou mais cedo pudesse vir a ter problemas. Felizmente, nunca tive nenhum problema, felizmente correu tudo muito bem. O dia chegara, enfim. Foram anos a esperar por um só dia. Alegrias, desenganos. Foi o tempo que doía, com os seus riscos e os seus danos. Foi a noite e foi o dia, na esperança de um só dia. Sabem o que é? De Manuel Alegre. O país renascia de uma longa noite de tenebrosa escuridão, pondo fim à mordaça que um regime ditatorial de cariz fascijante lhe tinha imposto ao longo de 48 anos. Longos e penosos anos, anos após ano, cada vez mais afastado e isolado, orgulhosamente sós, como dizia Salazar, das democracias liberais surgidas após a Segunda Guerra Mundial. Meus senhores e minhas senhoras, eu não vou nem nada que se pareça ao Manuel Alegre, mas sempre direi, este foi o dia que eu há tanto esperava, o dia da guerra acabada, dia quente de paixões vividas. Portugal acordou da noite negra silenciosa e vai por aí livre à procura do tempo perdido. Navegar é de novo preciso. Amigos, o sentimento libertário exaltado, por vezes excessivo, dos primeiros tempos vividos em liberdade, sofreu desde cedo o temor do desvio do encontro do país com a democracia. Liberdade e democracia foram as razões determinantes, prioritárias, para a eclosão do movimento revolucionário dos militares de Abril. Os excessos cometidos em nome da liberdade, por esta consentida,
quando ainda anárquica, porque há sempre, em momentos de libertação, excessos provindos daqueles que pouco viveram ou sentiram as agruras da repressão efetiva, levaram ao aparecimento de correntes políticas radicais, da extrema-direita, mas e também da extrema-esquerda, gerando um confuso e instável período pós-revolucionário que iria durar 9 meses. Meses em que fizemos passar para o exterior a imagem de uma agitação ideológica frenética, preocupante e incompreensível até, como se a ideologia fosse só e apenas uma opção mimética adaptável a diferentes realidades e a diferentes culturas, capaz de resolver a regra e esquadro o problema concreto de qualquer país. Como no dizer de Torga, onde o capricho de um galardoado qualquer, a disposição da sua amante ou a qualidade e quantidade de aguardente que bebe mudam o curso de uma revolução. O complexo, difícil e controverso, mas prioritário, problema da descolonização fez surgir posições claramente opostas sobre a condição e finalização do mesmo, suficientes, desde logo, para o assumir de posições extremas discordantes, momentos fraturantes de ruptura, até porque incidindo na que tinha sido a razão aglutinadora e justificativa para o momento dos capitães. Vamos aqui referir, porque julgo que é importante, a minha função não é estar desse lado e a falar o que é que queremos do 25 de Abril, mas sim deixar aos mais novos aquilo que eu julgo que é essencial daqui a uns anos recordarem. Referir-me, então, para a memória futura, os momentos cruciais, os mais críticos, na nossa opinião. No seio das cúpulas do movimento revolucionário, com especial incidência nas chefias, viviam-se 3 posições perfeitamente antagónicas sobre o caminho a seguir para a Revolução. Uma conectada com a extrema-direita, tendo como cabeça Spínola, então Presidente da República, outra moderada, constituída pelo Grupo Central dos Operacionais com ligações ao PS, PSD e CDS, e a outra extrema-esquerda, ligada ao PC, apoiando-se no COPCOM, onde pontificava o Telo com ligações pouco claras ao DP. Começa assim os problemas de desvio do 25 de Abril. 7 de setembro, Spínola tenta um golpe palaciano militar. Foi derrotado e foge para a Espanha. Em 11 de março de 75, mesmo em Espanha, Spínola, ainda com a ideia de voltar a ser Presidente da República, de poder inverter a descolonização, forma um grupo, desta vez com cariz, algum cariz militar, não se pondo de lado a hipótese da utilização de armas, se necessário fosse. E, evocando um conhecimento que teria ouvido no gabinete do ministro espanhol Arias Paz, vem falar de uma possível próxima matança de Páscoa, onde eram liquidados cerca de 1.500 portugueses. Spínola movimenta-se e leva, como alguns talvez ainda se lembrem, digamos, ao bombardeamento e também ao cerco do Regimento de Artilharia 1, RAL 1. O Estado-Maior das Forças Armadas fez um apelo à população que em massa compareceu, estou a ver essas cenas, e mobilizando os paras e conduzindo à libertação do Regimento de Artilharia. Mais uma vez, Spínola com a família foge para a Espanha. 11 de março, no mesmo dia desta Revolução, de imediato a Assembleia das Forças Armadas cria então o Conselho de Revolução, que assumiria importância transcendente na definição política posterior, na formação do 4º Governo Provisório, e a Assembleia do MFA assume clara, inequivocamente, o caminho a percorrer para a Revolução, a via socialista, democrática, moderada. É celebrado, então, o Pacto MFA-Partido. Tomada a decisão de eleições para a Assembleia Constituindo, desde logo impondo a institucionalização do MFA na Constituição. Em 25 de abril de 1965,
Um povo livre, ordeiro e motivado vota esmagadoramente pela via socialista por onde queria seguir. Mas aquilo que parecia fácil foi complicado. As forças que, naturalmente, do lado extremista esquerda, apesar da reforma agrária já em movimento, criaram um problema sério ao país. Portugal esteve, após onde tudo parecia que iria entrar nos eixos, Portugal esteve perante um verão quente, onde, efetivamente, a situação foi altamente complicada. O 1º de maio de 75, onde o PS se confrontou diretamente com o PC no grandioso comício da Fonte Luminosa, 19 de junho de 75, e em que Mário Soares exigiu a demissão de Baixo da Gama e o ataque extremista à Embaixada de Espanha, foram momentos críticos que pronunciaram momentos de confronto dramático. Contudo, a nomeação de Vasco Lourenço para comandante da região militar, substituindo Otelo, foi a chispa que conduziu ao confronto direto de Forças Armadas. E assim, em 25 de novembro de 1975, é criado o estado de sítio. Claro que ao cerco da Assembleia da República, onde Pinheiro de Azevedo, por acaso um oficial com quem embarquei e que conhecia perfeitamente, e de quem tenho histórias que estão muito longe daquelas que se ouvem por aí sobre este almirante da Marinha de Guerra, disse, na altura em que estava a ser cercado, não gostar de ser chateado com coisas como aquelas. E era assim mesmo. O Pinheiro Azevedo era assim. Segue-se a tomada das bases de Tancos, Montreal, Coimbra, comando da região aérea, Lisboa, uma história militar e a interrupção da RTP, não sei se estão lembrados, em que nos aparece, há uma tentativa de explicar à população o que é que se estaria a passar. É então declarado o estado de sítio. Controlado o golpe, vencida a vitória da força moderada, foi então aprovada a Constituição da República Portuguesa, em 2 de abril de 76, foram realizadas as eleições legislativas de 25 de abril do mesmo ano e depois as presidenciais em 27 de 1976. Portanto, estes são os pontos que eu considero, em termos futuros, que se tem uma ideia de como se processou. Naturalmente, disto pode-se fazer 10 volumes sobre a história da Revolução de Abril. Portugal entrou só então para o grupo das democracias europeias, objetivo perseguido pelas forças moderadas, logo que a vertente civil do movimento militar recebeu o encargo de dirigir os destinos do país. Como então referiu Mário Soares, o 25 de novembro é uma data tão importante para a informação da democracia pluralista, pluripartidária e civilista, como foi a Revolução dos Cravos. Encerrado este assunto, há uma pergunta que pode ser feita. Você é tão velho, já é tão velho, que se deve lembrar perfeitamente. E então em Ilhavo? Em Ilhavo, como é que foi vivido o 25 de Abril? Permitam-me então, por um lapso de tempo que se exige curto, fazer um pequeno interregno na abordagem do 25 de Abril, focada apenas em Lisboa, e pretendo deter-me ainda que muito rapidamente no reflexo do ato libertador na comunidade ilhavense, abordando o modo como aqui se viveram os acontecimentos no período revolucionário. Ilhavo, não apenas o centro autárquico, repito, não apenas o centro autárquico, mas e também as comunidades das freguesias concelhias, eram ao tempo, por um histórico e justificado atavismo, comunidades apolíticas. Este desinteresse pela praxe política vinha de tempos remotos, diríamos desde a sua fundação, acontecida em momentos temporais muito diferentes, como diferentes foram as origens das suas gentes. Embora a conciliação desse alinhamento tenha sucedido em espaço temporal longo. O tempo de adaptação dos aqui chegados ao meio geográfico e às condições encontradas a que necessariamente tiveram de se sujeitar ou converter para a sua sobrevivência. A propensão para a atividade marítima, induzida e lógica, conduziu a um claro desinteresse das gentes sobre os acontecimentos que informavam
as decisões do poder conselheiro local, dele-se mantendo arredados numa posição de claro alinhamento, desinteresse mesmo. Andarilhos do areal, afastados geograficamente em impostas arredadas, enfronhados naquela que foi o maior processo migratório interno português e logo mais tarde embrenhados na faina bacalhoeira ou outras fainas marítimas longínquas, ausentes longos períodos, daí eclodiu e enraizou-se este desinteresse pela evolução da política comunitária. Então, o fim da saga bacalhoeira, as principais preocupações, onde, e não devemos esquecer que em três famílias de Ílhavo, uma vivia da atividade bacalhoeira, o fim desta saga, as preocupações que tal fim colocava a comunidade ilhavense, onde uma em cada três famílias viviam a atividade bacalhoeira, os efeitos colaterais desse fim sobre outras atividades concelhias, construção, reparação naval, extinção do labor feminino nas secas de bacalhau, etc., diluiu aqui em Ílhavo o forte e franco elogio às virtudes cantadas em outras latitudes ao movimento libertador de Abril, sem grandes expressões de regozijo, salvo o 1º de Maio, mas por razões históricas. Ílhavo viveu sem grande expressão ou turbulência elogiosa o acontecimento, antes com expectativa e preocupação pelas consequências que, cedo se percebeu, iriam cair inevitavelmente sobre a principal atividade, fonte do alimento principal da economia concelhia. Se dermos uma olhadela ao centenário jornal O Ilhavense, folheando as páginas desse período, de 74 a 76, logo nos aperceberemos do que acima dizemos. O jornal nem sequer noticia o acontecimento, evocando já estar encerrada a edição de 25. E apenas em 1 de maio, num breve e insosso editorial do seu diretor, dá conta do facto, escrevendo: limitamo-nos a assinalar o facto histórico que, oxalá, seja uma nova era na vida nacional. Logo seguido de uma comunicação do general Spínola. E assim continuará com raras referências ao movimento de Abril. Ou quando referido, é acompanhado de avisos cautelares e panos quentes. Há mesmo colaboradores que escrevem enviesados artigos em que parece ser sua intenção ou pretensão branquear os males do fascismo. Só em agosto de 1974 começam a surgir colaboradores afirmativos mais alinhados com as virtualidades do novo país em construção que queríamos. O ilhavense conservador, a determinada altura, parece alinhar com caminhos mais esquerdistas. Há um claro enviesamento editorial provocado por alterações na composição bipartida da direção do jornal. Inesperadamente, ou talvez não, o ilhavense cessa a publicação a partir de julho de 1975. Retomada, mas logo de novo interrompida, com a edição de um único número em dezembro de 1975. Então, tendo já um novo diretor de perfil claramente conservador, até agosto de 1976, a voz do ilhavense não se fez ouvir. Espaço temporal em que esteve interrompida a sua normal edição editorial. Foi bem claro. O desvio intentado de uma viragem editorial, que, embora lenta, foi percepcionada pelos seus habituais e fiéis leitores, a ideias e posições pouco consentâneas com o historial do jornal, afastou leitores e contributos publicitários. Durante praticamente um ano, a existência e logo a continuidade editorial do jornal correram forte perigo de sussurrar. O ilhavense recomeçará a sua missão informativa, tendo então no cabeçalho como diretor um elemento do clero ilhavense.
Eu poderia estar aqui horas e horas a perorar sobre factos curiosos do 25 de Abril acontecidos em Ilha. Selecionei apenas 3 que dão talvez uma ideia desse tempo. Um dos casos mais curiosos foi a eleição do primeiro presidente da Comissão Administrativa de Ilha. Curioso. Não havia ainda uma formação partidária perfeitamente clara, mas havia já grupos um pouco radicais que exigiam que, no arrasto daquilo que ia sucedendo pelo país, que também se demitisse a Comissão Administrativa, a Câmara Municipal de Ilha, que era encabeçada nessa altura por Major Viana e cujo vice-presidente era o Dr. Humberto Rocha. Eu não entendia isso assim. Entendia que devíamos fazer isso com lisura. Insisti várias vezes nessas reuniões de que me parecia que não poderíamos, de modo nenhum, não era justo considerar o Major Viana um indivíduo fascista, que era aquilo que se classificavam todas as câmaras, conluiada com o fascismo, e que o correto seria ir falar com ele, expor-lhe o problema, sugerir-lhe talvez ser ele próprio a tomar uma iniciativa de pôr o seu lugar à disposição e ser constituída na Câmara uma comissão em que até digamos, uma situação legalmente constituída, o secretário da Câmara e mais uns 4 ou 5 elementos, dos quais obrigatoriamente um seria o Major Viana, fariam a gestão da Câmara. Disso mesmo há um artigo, há um folheto, que eu próprio assinei e que por acaso está inserido no Ilhavense. Se um dia tiverem curiosidade, podem ler exatamente isto que aqui acabei de dizer em breves palavras. Esse ponto, recordo que não foi aceita a minha proposta, foi-se para a sala do Iliabo, para a sala, falou do salão de festa do Iliabo, foi uma confusão danada, uma demagogia perfeitamente tola. Ao fim de uns tempos, aquilo ninguém se entendia, porque também não havia ninguém que escolhesse quem seria o presidente, e outro recorda-me dizer ao falecido Dr. Rezende, olha pá, isto ao menos termina e depois temos de pensar, voltar atrás para a solução que eu julgo que é a mais correta. De repente, no meio daquilo tudo, há uma pessoa que diz, eu quero ser. Ele levantou o braço e foi o primeiro presidente da Comissão Administrativa, infelizmente, a meu ver, para mal de Ilha. Também poderia contar aqui o episódio do grotesco da minha prisão num salão nobre da Câmara Municipal de Ilha. Aliás, eu costumo dizer que tive uma certa curiosidade. Fui preso antes do 25 de Abril e fui preso depois do 25 de Abril. Já nem todos podem gabar de receber. Eu fui preso depois do 25 de Abril, uma coisa muito curiosa, ter sido o promotor daquele célebre movimento que pretendia dar o nome de uma rua a Mário Sacramento. Nessa altura, não nesta sala, mas naquela sala lá de cima, ouvir o nome a Sacramento era a mesma coisa que se falasse do diabo. Bem, houve problemas sobre cenas, e um dia, efetivamente, por decisão de um elemento do CDS, foi proposta a minha perda de mandato. Como eu não desobedeci, o então Presidente da Câmara chamou a PSC de Aveiro, que me veio prender, e, claro, houve uma cena de troca de uns galhardetes nessa sala. Bem, mas o ponto mais que eu considero mais que teve foi ridículo mesmo para aqueles que se julgavam serem revolucionários, é o seguinte: o único grupo, movimento, não era um movimento, um grupo que havia no Distrito de Aveiro e que, enfim, tinha umas reuniões políticas com alguma cadência, era o chamado o Reviralho. O Reviralho tinha também em Ilha um grupo, uma secção. Esse Reviralho não era um grupo, era um grupo de republicanos, enfim, saudosos
dos tempos da República, mas que tinham uma consciência e uma formação política que não era de desprezar. Ora bem, essas reuniões eram feitas muitas vezes em casa de cada um, nos jantares, e sem se perceba como, há um casal simpático, ela filha de um juiz desembargador, ele funcionário do Vista Alegre, que penetram nesse grupo. Estão sempre dispostos a tudo. Oferecem também, quando calha a sua vez, os ricos jantares, discutem, estão sempre... E tinham uma curiosidade. Este busto que está aqui atrás de mim, que era o busto da República, e que julgo que pertence exatamente à dona da Dinhalé, era sempre um problema saber quando íamos fazer os comícios a Sangalhos, a Águeda, quem é que levava este busto no carro, porque, enfim, o carro podia ser mandado para lá atrás. Ora bem, esse casal dizia, levamos-lo nós, não há problema nenhum. E eram sempre quem transportava este busto, que ia pôr o busto no palco. Bem, o 25 de Abril veio, de repente esse casal desapareceu de Ilha e só depois soubemos que, efetivamente, eram elementos da PIDE. E vimos isso pelos nossos processos da PIDE. Portanto, este para mim é o assunto mais ridículo, porque ninguém, nem de Aveiro, nem de Ilha, nem de parte alguma, tivemos a mínima noção que aqueles senhores tão solícitos, afinal, eram elementos da PIDE. Bem, passemos então avante, podíamos estar aqui a contar histórias até amanhã. Senhoras e senhores, hoje, precisamente ao tempo de comemorar 50 anos de Abril, há quem sinta um esmorecimento ou até se interrogue. Valeu a pena? Compreendo, mas não aceito certo esmorecimento, certa desilusão, certo desencanto e pergunto, o que nos prometeu, afinal, a Revolução de Abril? Liberdade, democracia e desenvolvimento. É um facto. Sim, a liberdade e a democracia eram promessas do MFA. Temporalmente, que o MFA temporalmente poderia cumprir. Desenvolvimento era pretensão, era esperança e era desejo apenas, porque regressados aos quartéis, como na realidade depois de tempos conturbados aconteceu, competia à sociedade civil, e não devemos esquecer, promover e levar a cabo o desenvolvimento pretendido. Vejamos, viver em democracia é saber que a todos é permitir sair em igualdade do mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, tal depende de cada um. O 25 de Abril cumpriu tal promessa e hoje somos um país livre e respeitado, com lugar assumido e até destacado, entre outras democracias, já há muito vivendo em perfeita legitimidade parlamentar e governamental. Sobre as metas atingidas no momento, centra-se hoje a maior parcela de desencanto, reconheço, de inteira responsabilidade civil, apesar do crescimento económico indiscutível, do aumento do bem-estar da população. Viver em democracia é saber que a todos é... Não, já, desculpa, lá, aqui está aqui. O incumprimento das promessas gongoricamente anunciadas em campanhas eleitorais, porque o país não produz nem amealha o suficiente para lhes dar suporte, geram uma cada vez mais evidente pulverização partidária que, perigosamente, pode colocar o país perante uma inviabilidade governativa. Estamos, pois, a viver momentos críticos, a justificar atento seguimento e, se necessário, o assumir de posições que não permitam o percurso dos caminhos desconhecidos. Festejemos Abril, mesmo em crise ameaçadora, mas conscientes que eu não sou Manuel Alegre, nem sou a Sofia Breiner, mas enfim, esta é da minha labra. A liberdade não se dá, conquista-se. E foi neste caminho tortuoso, mais longo que as curvas da vida, que o resto das tuas promessas se desvaneceu. Já não há cravos, nem rosas, nem espingardas, nem sonhos gritados aos céus. Tudo é nubloso. O povo desunido foi claramente vencido. Meu canto é, pois, triste.
Choro em cada verso a desilusão dos sonhos que não cabiam na mão, em todas as mãos. Hoje é a vespa do não chegar nunca a ser. Vou por aqui ficar a velar, à espera de que aconteça o que quer que seja. Ao longe, ouço tambores, mas não os vejo. Eu queria vê-los, ouvi-los rufar, a anunciar que é lenta a marcha, mas há que recomeçar. No ar paira uma promessa de um dia se voltar a cantar os versos da primavera de novo florida. Seremos então tantos, seremos todos, de braço no ar a empunhar de novo a flor, a gritar a raiva que nos move, a perguntar aos demais, de novo enganados? Não, nunca mais.